Diz assim Paulo: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Então, irmãos, Paulo ele vem falando aqui sobre como nós devemos nos relacionar. Lembra o que eu disse lá no capítulo 12? Pastor Rafael, domingo passado, continuou falando aqui sobre os nossos relacionamentos. Como nós devemos nos relacionar, começando lá no capítulo 12, como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, como nós devemos nos relacionar, o pastor Rafael falou aqui no domingo passado, com as autoridades constituídas, né? Como nós devemos respeitar as lideranças que nos são constituídas. E hoje Paulo começa a falar sobre como nós devemos lidar com aquelas pessoas, aqueles irmãos em Cristo que são fracos na fé. E para que nós possamos ter a compreensão perfeita do que Paulo quer dizer, eu preciso explicar quais são os irmãos fracos na fé e quais são os irmãos fortes na fé. Nós lembramos aqui de quando nós falamos de 1 Coríntios, Paulo fala sobre esse assunto lá também, em um contexto diferente. Lá em 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 8, Paulo fala sobre os fracos na fé também. Que lá na igreja de Corinto, eram aqueles irmãos que haviam vindo dos cultos pagãos que adoravam ídolos, nos quais eles sacrificavam animais para os ídolos. E Paulo vem falando que esses irmãos, quando eles chegaram para a igreja, eles tinham uma dificuldade de comer certos tipos de carne, porque eles achavam ou eles imaginavam que aquela carne poderia ser sacrificada a ídolos. E eles tinham medo que se comessem algo que tinha sido sacrificado a ídolos, eles fossem ser de alguma forma prejudicados. Ou que o relacionamento deles com Deus podia ser de alguma forma prejudicado. E Paulo lá vai chamar esses de os fracos da fé. Aqui, Paulo falando na igreja de Roma, ele usa a mesma imagem. Ele começa a falar sobre os fracos da fé, mas aqui na igreja de Roma, ele já não fala mais sobre aqueles irmãos que haviam vindo de culto a outros deuses, que sacrificavam animais, mas por tudo que nós lemos na carta aos Romanos, pelo contexto histórico daquela igreja, nós entendemos que Paulo está falando aqui sobre aqueles irmãos que foram de alguma forma afetados ou que vieram influenciados pelo judaísmo e que ainda tinham nas suas práticas ou nas suas crenças as preocupações de manterem aquelas leis cerimoniais com relação a certos tipos de alimentos, nos quais eles achavam que, por exemplo, se comessem carne de porco, uma pururuca, um lombinho, ele está com fome aí, quem não jantou ainda, né? Que mais? Um pernil, um bacon, tem gente que não gosta, né? Mas aqueles irmãos, eles achavam que comer carne de porco, e nós temos até hoje entre nós, entre as igrejas, pessoas que acham que comer carne de porco ainda é uma restrição, ainda é um pecado. E aqui nós entendemos e vemos Paulo dizendo que, primeiramente, nós devemos respeitar esses irmãos. Eles não devem ser para nós motivo de escárnio. Nós não devemos ficar humilhando essas pessoas, apesar de entendermos que em Cristo tudo foi purificado. Não existe mais diferença entre alimentos de uma ou de outra forma. Então, Paulo começa a dizer que essas pessoas na igreja de Roma eram os fracos na fé. Porque eles achavam que não podiam comer de tudo. E chegava a um certo ponto naquela igreja que as pessoas se tornaram vegetarianas. Né? O que ele diz aqui, alguns acham que, versículo 2, mas quem é fraco na fé come legumes. Aqueles irmãos, eles tinham tanta preocupação em comer certa carne que não fosse preparada da forma correta. Não só comer um tipo de carne de um animal específico, mas até a carne que os judeus comiam tinha que ser preparada de uma forma específica. O animal tinha que ser morto de uma forma específica. A carne tinha que ser tratada de uma forma específica, senão ela não era kosher, ela não era santa e não poderia ser comida. E Paulo vai dizer que na igreja, a influência do judaísmo era tão forte que as pessoas estavam chegando ao ponto de deixar de comer
todo tipo de carne, com medo de que, comendo um tipo de carne qualquer, elas pudessem ser desligadas de Cristo. E aqui, irmãos, é uma coisa que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, não em relação à carne que nós comemos, mas em relação à convicção que temos em relação à nossa união com Cristo. Amém. Aqueles irmãos, eles tinham medo que alguma coisa externa, alguma coisa que eles comessem, algum tipo de carne pudesse separar a união que eles tinham com Cristo. E lá atrás, se vocês se lembram, quando Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer outra criatura pode nos separar. O nosso relacionamento com Cristo é tal que nada pode nos separar. Essa é a consciência do irmão que é forte na fé. Esse é o irmão que é forte na fé. Ele sabe que a carne que ele come não pode separá-lo do amor de Deus. Mas existem aqueles irmãos que acham que algo externo, alguma coisa, algum tipo de trabalho feito em algum tipo de ritual. Hoje em dia eu não vejo tanto, mas houve uma época dentro do seio da igreja que existia uma série de mensagens falando que haviam coisas escondidas em bonecos, em embalagens de biscoitos, embalagens de produtos. A Coca-Cola, ali ao contrário, era alô diabo. E que essas coisas, se a gente consumisse, quebrava a nossa comunhão com Deus, entrava para dentro da nossa casa e destruía as nossas famílias. Outro dia eu vi ressuscitada uma propaganda sobre uma pessoa falando sobre o biscoito Oreo. Pegou lá a foto do biscoito Oreo, começou a mostrar um monte de simbolismo e começou a falar que pessoas comendo biscoito Oreo estavam passando mal, porque aquilo é consagrado a cultos ocultos, a demônios, a não sei o quê. Irmãos, a consciência que nós devemos ter é aquela que Paulo está dizendo aqui, que aquele que é forte na fé, ele tem a consciência daquilo que ele falou lá atrás. Nem qualquer outra criatura, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém. É isso que nós precisamos entender nessa primeira parte que nós lemos aqui. Mas Paulo, ele vai pedir que nós que somos fortes, que entendemos o poder do nosso Deus, que entendemos a natureza da nossa relação, da nossa união com Cristo, nós precisamos ter um sentimento de acolhimento para os irmãos que são fracos. Nós não podemos ficar achando que somos melhores do que aqueles irmãos que têm medo às vezes de passar debaixo da escada, porque antigamente falava que passar debaixo da escada dá azar, de cruzar com o gato preto dá azar, de que quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Tem irmãos até hoje dentro da igreja que acreditam nessas coisas, vem lá do mundo, e no inconsciente dela às vezes ela não fala, mas se ela fizer isso ela vai ficar preocupada. Porque ainda tem medo, ainda não confia no poder daquele que desceu dos céus, se fez carne, habitou entre nós, e depois morreu na cruz em nosso lugar, e foi capaz de vencer a morte, como nós falamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Que venceu a morte por nós, e que ressuscitou ao 3º dia, e que é capaz de, estando nós nas suas mãos, nada pode tocar. Aquele que está nas mãos do Senhor, nada pode tocar. Essa deve ser a nossa convicção. E essa tem que ser o caminho. Esse tem que ser o caminho daqueles irmãos que se julgam fracos. Que são fracos, que têm medo. Tem medo do que vai comer. Tem medo do que vai vestir. Não vamos confundir, hein? Estou dizendo aqui que o irmão ou a irmã pode andar vestindo qualquer tipo de roupa. Mas antigamente também existiam as etiquetas do diabo. Se vocês se lembram, quem é mais antigo aí na festa vai se lembrar que certas etiquetas de roupa também eram consagradas ao demônio. Eu não estou me lembrando de alguma aqui agora não, mas naquela época dos desenhos da Disney, né, da Coca-Cola no diabo, tinha algumas marcas de roupa também. Como é que era? Halloween, sei lá. Tinha lá umas marcas de roupa que se você vestisse também,
você era amaldiçoado. Então, irmãos, a orientação de Paulo para nós é que na igreja sempre vai haver os irmãos que têm a consciência do tipo de relacionamento que temos com Cristo. Que nada pode nos separar do amor dele. Mas sempre vamos ter também aqueles irmãos que têm medo, que guardam resquícios da época em que ainda não confiavam em Jesus e ainda não progrediram na fé, ainda não aprenderam, ainda não leram, ainda não foram alcançados pela plenitude do Evangelho, de tal forma que eles sejam transformados até o ponto de não temerem a nada, de serem capazes de enfrentar as potestades e os principados, não firmados em quem eles são, mas confiando em de quem eles são. Amém? Então nós devemos receber esses irmãos, Paulo vai dizer. Nós não podemos desprezá-los. E aí no versículo 4, Paulo dá um conselho para todos nós que somos fortes, porque aqui somos todos fortes. Amém? Todos fortes? Todos fortes na fé? Amém? Ninguém aqui tem medo de nada, do diabo, de Satanás, de cuca, de mula sem cabeça, de saci pererê, de nada disso. Nem da carne de porco. Amém? Então Paulo vai dizer assim para todos nós. Presta atenção no que Paulo vai dizer para você que é forte. Quem é você? Quem é você para julgar o escravo familiar do Senhor ali? É isso que Paulo está falando aqui no original. Quem somos nós para julgar o servo alheio, o escravo alheio, o irmão que é fraco, que está no nosso meio? Ele é servo de Cristo da mesma forma que eu e você. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Nós não temos a capacidade, não devemos julgar a ninguém. E nós vamos ver por quê mais aqui à frente, quando nós continuamos na nossa leitura. Deixa eu acelerar, que hoje é dia de ceia. Hoje eu não quero passar do horário. Então, a regra de ouro diz que nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser. Essa não é a regra de ouro que fala fora. Eu devo tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratado. Mas aqui Paulo, de certa forma, ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer assim, olha, você deve tratar o outro da forma como Deus o trata. Você deve recebê-lo, mesmo sendo ele fraco. Você não pode desprezá-lo. E ele continua no versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E aqui Paulo passa da figura da carne e dos alimentos para a figura dos dias. Até hoje nós ainda temos também pessoas no nosso meio cristão, no meio evangélico, que guardam dias diferentes. Tem aqueles que guardam no sábado, que no sábado eles não trabalham. Que eles acham que se fizerem algum trabalho no sábado, eles estão quebrando a lei. E esses são irmãos que nós devemos também respeitar e acolher. Nós não devemos julgá-los. Nós não devemos condená-los, porque a palavra de Deus foi bem categórica aqui, bem firme. Aquele que guarda dia, para o Senhor o guarda. Aquele que não guarda dias, para o Senhor não guarda. Da mesma forma que aquele que come e dá graças a Deus. E aquele que não come também não come e dá graças a Deus. Existem diferenças, sempre existiram. E sempre vão existir, mas hoje nós cantamos aqui, saímos do nosso lugar e dizemos que nós somos corpo, assim bem ajustados. Nós cantamos que nós somos corpo, que somos uma família, que somos uma unidade, mas isso não diz respeito somente a esse corpo aqui não.
A nós que estamos aqui dentro, não. Nós somos corpo com aqueles outros pedaços de corpo que estão em outros lugares. Porque a igreja de Cristo é isso. São várias e várias comunidades espalhadas ao redor de todo o mundo, e todas elas unidas é que formam a noiva. Quando Cristo voltar para se casar com a sua noiva, para se unir à sua noiva, Ele não vai se unir somente conosco que estamos aqui dentro. Todas as igrejas, em todos os lugares do mundo, serão unidas em Cristo Jesus como noiva do Cordeiro. Nós devemos ser unidos, nós devemos ter unidade, não somente de boca para fora. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas diferentes. Nós devemos aprender a não julgar o servo do outro, como Paulo falou aqui. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Irmãos, nós precisamos aprender que o princípio da nossa vida é Cristo Jesus. Que nós somos apenas a expressão da vida de Jesus na terra. Como igreja, nós somos o retrato da noiva do Cordeiro que aguarda a volta de Jesus. Nós não podemos viver em divisões e distinções, brigando entre nós, lutando uns contra os outros, falando mal uns dos outros, e aí a gente aplica aos irmãos que estão aqui dentro e também às outras irmãs em Cristo que estão lá fora, as outras congregações. E Paulo vai dizer que Cristo morreu para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos, tanto de fracos quanto de fortes. E ele vai continuar. E aí ele repete a pergunta que ele fez lá atrás, mas agora ele vai mudar de servo. Em versículo 10 ele vai mudar de servo para irmãos. Olha só, você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Aqui ele repete a pergunta que ele fez lá no versículo 4, mudando um pouquinho. Lá ele pergunta por que a gente julga o servo do outro. O servo do outro. E agora ele faz questão de mostrar que nós todos somos servos, mas nós todos somos irmãos. Todos somos uma família, como nós cantamos aqui. Cada uma dessas pessoas que está aí do seu lado, que aceitou Jesus, que entrou para a família de Deus, é seu irmão e sua irmã. Somos uma família. Devemos viver como uma família. E ele vai mais além. Ele vai dizer que todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E isso faz menção a Mateus 7, capítulo 1, onde Jesus diz o quê? Não julgueis, para que não sejais julgados. Paulo nos lembra que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de Cristo. E a forma de não sermos julgados naquele dia, Jesus disse, é não julgando. É não julgando. Meus irmãos, nós não podemos julgar, mas veja bem, eu já preguei aqui um tempo atrás falando sobre a diferença entre julgar e criticar. Os irmãos que estavam aqui, que se lembram, devem fazer distinção entre isso. Uma coisa é você julgar o seu irmão. Uma coisa é você desprezar o seu irmão. Uma coisa é você ver o seu irmão por algum motivo, desses pequenos motivos que nos diferenciam, porque o seu irmão acredita que não pode comer carne de porco, você desprezá-lo. Outra coisa é você ver o seu irmão cometendo um pecado que é claramente um pecado explícito pela palavra de Deus, e você dizer que não pode chamar a atenção do seu irmão, porque isso aí você vai estar julgando o seu irmão. Aprendam a diferença entre julgar e discernir. Julgar é você ver uma atitude que não é expressa na Bíblia. Comer carne de porco é proibido para nós. Pedro estava lá orando e ele tem uma visão. Uma visão em que descia um lençol em que tinha vários tipos de animais. E o que Deus falou para ele naquela visão? Mata e come. E Pedro disse, não, porque eu jamais na minha vida comi nada impuro. E Deus disse para ele, não torne impuro aquilo que eu tornei puro.
Então, irmãos, nós temos a consciência, porque somos fracos ou fortes? Fortes. Espero que todos nós sejamos fortes. Nós temos a consciência do que pode e do que não pode. Mas tem irmãos que são fracos. Então, uma coisa é você condenar o seu irmão, julgar o seu irmão por essas coisas que a palavra não proíbe. É proibido, é obrigatório comer carne de porco. A palavra fala que é obrigado comer a carne de porco para servir a Deus. Não fala. Se o irmão não quer comer carne de porco, se ele quer ser vegano, se ele quer ser vegetariano, se ele quer comer só alface, verdura, o irmão tem o direito, não tem? Você pode julgar ele por isso? Agora, se você vê o seu irmão cometendo um pecado, que você sabe que é pecado, e ele conversa com você, você tem liberdade com ele, você tem acesso a ele, e você não fala, você não está deixando de julgar. Você está deixando de fazer o seu papel de irmão. Porque se você tem irmão, quem é que tem irmão? Se você vê o seu irmão carnal fazendo algo errado, você não vai chamar a atenção dele. Se você vê o seu irmão cometendo algo que não é bom para ele, você não vai aconselhá-lo. Por que é que você vê o seu irmão na fé cometendo um erro, cometendo um pecado, você não pode chamar a atenção dele? Porque senão você vai estar julgando? Não, isso não é julgar. Isso é corrigir. Isso é exortar. Isso é ensinar. E nós devemos fazer isso. Mas Paulo vai dizer, por que, porém, julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? O problema aqui está em desprezar. Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Irmãos, um dia nós vamos comparecer diante desse tribunal. E como eu disse, Paulo faz menção aqui, a forma de nós passarmos ilesos por esse tribunal é não julgando. Então até aqui Paulo disse o quê? Primeiramente nós precisamos aceitar todo tipo de irmão. Por quê? Porque Cristo morreu por ele. Cristo deu a vida por ele. O irmão fraco que nós queremos às vezes desprezar, ele custou a vida dele, a salvação dele, custou o sangue precioso de Jesus, da mesma forma que a sua. Então nós temos que entender que Deus aceitou ele da forma como ele é, Jesus morreu por ele, e mais, nós somos uma família, nós somos irmãos, nós devemos nos relacionar como irmãos se relacionam. E por último, Paulo diz que devemos ter cuidado, porque um dia vamos prestar conta de todo o julgamento que nós fizermos aos nossos irmãos diante do tribunal de Deus. E aí a gente segue, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Perceberam aqui, irmãos? Perceberam o que Paulo está falando aqui? Ele se considera um dos irmãos fortes. Ele está dizendo, eu sei que nada é impuro para mim, mas aquilo que é impuro para o meu irmão realmente é impuro. É isso que Paulo está dizendo, olha aqui. Ele diz assim, eu sei, estou persuadido que no Senhor Jesus nada é impuro em si mesmo, a não ser para o irmão que pensa que alguma coisa é impura. Para esse, é impura mesmo. E ele vai explicar por quê. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda seguindo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Olha, Paulo está dizendo, para mim, se eu comer uma carne de porco, não é pecado. Não é pecado. Mas espera aí, se eu estiver na casa, numa festa, num almoço, onde eu sei que a irmã Cristina, ela acha que comer carne de porco é pecado grave, e que quando a gente come carne de porco, a gente está ofendendo a Deus, porque existe um mandamento de Deus que fala que não se pode comer carne de porco, e se eu comer essa carne, a irmã Cristina vai ficar escandalizada, ela vai ficar enfraquecida, ela vai ficar confusa, ela vai ficar escandalizada com a minha atitude. Eu sei disso. E eu vou lá e como a carne de porco.
eu estou ofendendo não só a irmã Cristina, mas eu estou ofendendo a unidade que Cristo morreu para construir. Eu estou colocando tropeço, e nós sabemos muito bem o que a palavra de Deus diz sobre aqueles que colocam tropeço para o irmão. É melhor que se coloque o quê? Uma corda no pescoço, amarra uma pedra bem grande e se joga no mar. Então, se eu sei que eu vou causar um escândalo na irmã Cristina, se eu sei e faço, eu estou pecando. Agora, outra coisa é lógico, se eu não sei da vida da irmã Cristina, eu não sei do pensamento dela, eu vou lá e como uma carninha de porco, e a irmã Cristina fica escandalizada, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Porque para mim não é impuro, para ela é. E tanto é que Paulo vai dizer que se ela comer a carne de porco, achando que é pecado comer a carne de porco, comer carne de porco se torna impuro. Então, irmãos, é aquilo que a nossa consciência em Cristo nos permite. Isso que Paulo vai dizer. É isso que Paulo vai dizer, que o reino de Deus não é o que eu como. Não é se eu como ou não carne de porco. Não é se eu toco ou não, se eu trabalho ou não nos sábados. É se a minha consciência está ofendendo a consciência do meu irmão, destruindo a unidade do corpo de Cristo. E Paulo prossegue, ele vai dizer, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Ele repete, tudo é puro. Não tem nada impuro para mim. Mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, que é outro grande problema, nem fazer qualquer outra coisa. Nada. Que eu sei que o irmão vai tropeçar por causa disso. Qualquer coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O que Paulo está dizendo aqui? Eu sou feliz, eu vou ser feliz, né, se eu fizer o que eu acho certo. É se eu não for condenado em achar alguma coisa certa, mas fizer para espizinhar o irmão, para fazer o irmão se escandalizar. Irmãos, quando a gente está no seminário, a gente vê muita coisa. E muitas vezes, quando a gente está no seminário, a gente aprende certas coisas. E se a gente não vigiar, a gente se torna muito egóico. A gente acha que é bom demais. Eu sei falar, eu sei declinações do grego, do hebraico. Eu sei a origem dessa palavra, eu sei a teologia. E muitas vezes as pessoas vão aprendendo tantas coisas que elas não sabiam quando estavam sentadas no banco. E aí elas fazem questão de chegar naquele irmãozinho humilde, que não sabe daquela coisa, que não entende o processo pelo qual a pessoa passou para chegar naquele estágio, e lança lá alguma coisa que é escandaloso. Manda lá uma doutrina, às vezes, que o irmão tem desde pequenininho, foi criado na igreja, aprendeu desde criança que fazer determinada coisa é errado. E aí esse irmão lá faz questão de falar que não tem nada a ver. Deixa de ser bobo, isso aí não significa nada. Você é fraco na fé. Nós não podemos fazer isso. Bem-aventurado é aquele que não se condena. Quando nós colocamos tropeço para o nosso irmão, por qualquer coisa, seja por comida, carne, vinho ou qualquer coisa, a gente está se condenando. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Esse é o grande erro de muitas vezes as pessoas que leem teologia, aprendem certas coisas, aprendem com a cabeça, mas o coração ainda não decantou. Os irmãos sabem o processo que acontece na vida da gente quando a gente realmente aprende uma coisa? O ser humano, ele aprende com a cabeça. E aquilo fica ali sendo mastigado no cérebro durante um tempo, sendo borbulhado no cérebro durante um tempo. Aquela informação, ela é processada durante um tempo no cérebro, mas enquanto ela não decanta, ou seja, enquanto aquele conhecimento não vai descendo para o coração, ele não é nada. Muita gente sai da igreja por causa disso. Vai seguir um teólogo que é muito esclarecido, que
passou anos estudando uma certa teologia, e aí é que a pessoa escuta um discurso daquele filósofo, daquele teólogo, e ela aprende, ela entende, mas ela não dá tempo para o coração receber. E aí ela perde a fé. Quando você perde a fé, todo o conhecimento do mundo não vale nada. Porque se não provém de fé, é pecado. É pecado. Nós vivemos pela fé. Não é o que a palavra diz? Que nós vivemos pela fé. Nós não cantamos isso, não nos orgulhamos disso, que vivemos pela fé. Então, se você aprendeu uma coisa, irmão, se um dia uma coisa que eu falar aqui, eu e o irmão Edson, a gente conversa muito sobre os meus sermões aqui às vezes. Às vezes eu falo uma coisa aqui, ele vem me perguntar algo, irmão, se alguma coisa que eu falar aqui bater em você e não ecoar, se você não concordar, mantenha a sua fé. Não vai atrás do que eu falo, porque o que eu falo não vale nada. O que vale é a fé que te mantém de pé. A você e a mim. A minha caminhada é uma. Aquilo que eu aprendi, que decantou e que desceu para o meu coração não me faz mal. Mas eu sou capaz de deixar de fazer alguma coisa para não te escandalizar. Mesmo que eu ache que não tem nada a ver eu fazer aquilo. Realmente não tem nada a ver eu fazer aquilo. Mas escandalizar você tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que nós aprendemos aqui nessa noite, então, o que mais importante do nosso relacionamento com os fracos na fé, ele continua terminando lá no versículo, no capítulo 15, porque a perícope, na verdade, vai até o capítulo 15, ele vai repetir: ora, nós que somos fortes, 15:1, devemos suportar os debilitados ou as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Resume tudo que Paulo falou no capítulo 14. Se você quiser um resumo do que Paulo fala no capítulo 14, decore o versículo 1 do capítulo 15. Porque nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém, irmãos? Ficou claro? Ficou claro como nós devemos nos relacionar com aqueles que estão começando, ou mesmo aqueles que têm uma longa jornada, mas que ainda são fracos na fé? Então coloque-se de pé em nome de Jesus.